E aí, Shreds, vamos falar um pouquinho sobre jejum intermitente hoje? Eu sei que esse assunto aqui é um assunto que gera bastante curiosidade nas pessoas, tá bastante em alta aí, tem bastante gente fazendo, tem bastante gente querendo imitar o amiguinho. Então vamos falar de alguns erros aqui que o pessoal costuma fazer bastante quando quer fazer jejum intermitente. Então vamos lá para os 5 erros que eu mais vejo aqui do pessoal que quer fazer o jejum intermitente. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Xizal, eu sou nutricionista e a minha missão é te ajudar a melhorar a sua alimentação. Então já vamos começar aqui com o primeiro erro, que é o que eu mais vejo que o pessoal faz, que é a parte das calorias, errar na quantidade de calorias. A pessoa pode estar fazendo o jejum intermitente apenas como um padrão, que porque ela gosta, ela se sente bem assim, e beleza. Então, nesse caso, ela vai pensar em manutenção do peso e estabilidade da quantidade de calorias, beleza? Ou ela também pode estar pensando em emagrecimento, que talvez seja a maioria das pessoas que eu tenho contato aqui. Elas querem fazer o jejum para emagrecer. E aí dão um tiro no pé quando querem fazer jejum intermitente. Por quê? Porque não controlam a quantidade de calorias que estão ingerindo. Pessoal, calorias não é a única coisa que a gente precisa se atentar na hora de emagrecer. Por favor, não virem calculadoras de calorias, tá bom? Mas as calorias importam. Por quê? Porque se o seu corpo gasta 2.000 calorias durante um dia e você consumir 3.000 calorias, você provavelmente vai ganhar peso. Por quê? Porque você está ingerindo muito mais do que aquilo que seu corpo precisa, tudo bem? Então, a quantidade de calorias é sim uma coisa que a gente precisa lembrar quando a gente está falando de emagrecimento. E aí você pergunta para mim, mas Fernando, eu tô, sei lá, 12 horas, 15 horas, 18 horas fazendo jejum e mesmo assim eu posso ganhar peso? Sim. Se você tem lá uma janela de 12, 10 ou 5 ou 4 horas para se alimentar e nessa pequena janela você consome mais calorias do que seu corpo precisa, você pode sim eventualmente ganhar peso. Aquela continha que eu falei que seu corpo gasta 2.000 calorias, mas você consome 3.000, mesmo que seja numa janela de, por exemplo, 4 horas só, se você conseguir consumir esse montante de calorias durante esse período, você pode sim ganhar peso. Por quê? Porque você está comendo mais calorias do que seu corpo precisa. E aí um segundo ponto que o pessoal costuma errar bastante, que é qualidade dos alimentos. Pessoal, não é porque você ficou 12, 15, 18, 20 horas sem se alimentar que você pode comer de qualquer jeito. A qualidade dos alimentos que a gente vai ingerir não importa a quantidade de horas que eu fiquei sem comer. A qualidade desses alimentos importa e muito. Eu preciso pôr alimentos de qualidade para dentro do meu corpo. Eu sempre gosto de fazer uma comparação com o carro, né? Que é uma das paixões aí do nosso Brasil. Então, assim, se você tem um carro muito bom, vamos falar que você tem uma Ferrari, você vai colocar gasolina de qualquer qualidade nela ou você vai colocar gasolina mais top que você encontrar por aí? Você vai colocar melhor gasolina, tenho certeza disso. Por quê? Porque você quer cuidar bem da sua Ferrari, certo? Só que você tem uma Ferrari que é você. O seu corpo é uma Ferrari. Não existe nada mais complexo e mais evoluído que o seu corpo na face da Terra. Ou seja, você precisa colocar uma gasolina top dentro do seu corpo. Então, a qualidade dos alimentos que você vai comer é muito importante para que o seu corpo funcione bem. E aí o ponto 3, que é muito comum também, que é se sentir um peixe fora d'água. Mas aí o que a pessoa faz? Ela força nisso, ela acorda com fome, mas ela quer fazer o jejum de, sei lá, 12 horas, por exemplo, né? Então assim, ela acorda com fome, fica passando fome, e aí na hora que ela vai almoçar, o que acontece? Ela exagera. Por quê? Porque o padrão do jejum não encaixa na realidade dela. É aquela pessoa que precisaria comer mais vezes durante o dia, fazendo pequenas refeições, provavelmente ela teria um resultado melhor do que ela ficar passando fome a manhã inteira ali, fica irritada, não trabalha direito,
dá patada em todo mundo, e aí só depois de muitas horas que ela vai fazer a refeição dela. E aí o quarto ponto que o pessoal também costuma fazer bastante, que é ser cabeça dura. Às vezes a pessoa tá lá morrendo de fome, está extremamente ali irritada já e não come. Por quê? Porque ainda falta algumas horinhas ali para ela bater a meta dela. Né? As pessoas ficam colocando meta de horas. Ah, eu tenho que fazer 15, eu tenho que fazer 18, eu tenho que fazer 20. Você não tem que nada. Então, assim, não precisa você ficar forçando. E aí, às vezes, ela já está com dor de cabeça, ela está com um baixo rendimento ali no trabalho, ou então tem alguma coisa para fazer e aí não está conseguindo se concentrar direito e fica postergando essa alimentação, sendo que isso iria nutrir o corpo dela. Pessoal, lembra, você precisa nutrir o seu corpo. Sem nutrientes, sem a gasolina top, como é que seu corpo vai funcionar direito? Você precisa nutrir o seu corpo, tá bom? E aí o último ponto aqui também, que às vezes o pessoal faz, que é fazer um campeonato de jejum. Parece que a pessoa quer sempre se desafiar, parece que isso é uma meta que ela precisa ir batendo, fazer ali o recorde pessoal dela, porque, ah não, eu fazia 8 horas de jejum, agora eu faço 12. Ah não, agora eu faço 15, agora eu faço 18, 20, agora eu fico 3 dias sem comer, agora eu fico uma semana sem comer. Qual que é o intuito disso, né? E aí você fica forçando o seu corpo a se privar de alimentos, se privar de nutrientes, só porque você quer avançar nessas quantidades de horas sem se alimentar. Provavelmente isso não tem nenhum objetivo muito interessante e você não precisa disso. O jejum ele precisa se encaixar na sua rotina, no jeito que você gosta de se alimentar e ele precisa ser benéfico para você. A ideia não é ficar fazendo um campeonato aí de você com você mesmo só para você ficar mais horas sem se alimentar. Qual que é a minha mensagem? Use o jejum intermitente a seu favor, tudo bem? Então, se você consegue se adaptar bem a ele, se você consegue estipular bem a quantidade de calorias que você precisa, se é manutenção, se é déficit calórico, então se ele se encaixa, se você sabe escolher bem seus alimentos quando você vai quebrar o seu jejum, então tem vários pontos que a gente precisa lembrar aqui e não é de qualquer jeito que a gente vai fazer o jejum, não é porque você ficou lá 20 horas sem comer que você vai lá no fast food lá e vai pedir 10 lanches para você comer, que, ah, não, eu vou emagrecer porque eu fiquei 20 horas sem comer, então eu posso comer o que quiser. Não é assim, tudo bem? Então a gente precisa pensar em algumas coisinhas, qualidade dos alimentos é muito importante, e é isso aí, beleza? Então se você conhece alguém que faz jejum ou que gosta, mas vive lá passando mal, tá com fraqueza, baixou o desempenho no trabalho, sente fome o tempo inteiro, manda esse vídeo para ela para ajudar ela, tá bom? Então, beijo e até a próxima.